Este Natal é especial. Meu noivo vai morar conosco. Meu filho, Marcelo, anunciou durante o jantar da véspera de Natal, aqui em Curitiba, Paraná. Você vai se acostumar. Bruna, a noiva, sorriu, olhando fixamente nos meus olhos. Aquele sorriso era tão frio quanto o vento de dezembro chicoteando os caixilhos da minha casa. Mas ele sumiu quando eu sorri também. Peguei uma pasta na minha bolsa e disse: Bom, então eu também tenho uma novidade. O silêncio cortou o ar como uma faca. As luzes da árvore ainda piscavam, mas não havia mais magia ao redor da mesa, apenas tensão. Marcelo me olhou, um pedaço de Chester congelado na metade do caminho para a boca. Bruna franziu a testa pela primeira vez, abandonando a máscara de doçura que usava quando havia companhia. Que novidade, mãe? Bom, Marcelo perguntou com a mesma voz que usava quando criança, sempre que sabia que tinha aprontado algo errado. Lembrei-me exatamente desse tom quando ele quebrou o vaso da avó aos 8 anos. Mas agora Marcelo não era mais o garotinho de olhos arregalados que corria para os meus braços depois dos pesadelos. Ele era um homem de 35 anos que parecia ter esquecido os sacrifícios de uma mãe. Ele esqueceu as noites que costurei até meus dedos sangrarem para pagar a escola dele. Ele esqueceu o dia em que vendi minha aliança de casamento para comprar sua primeira bicicleta. As lembranças vieram em ondas violentas. Marcelo dormindo no meu peito. Os dedinhos apertando minha blusa sempre que um trovão roncava. O cheiro do cabelo dele depois que eu lavava com shampoo de camomila barato. A risada dele preenchendo todos os cantos desta casa. O lar que construí com todo o meu amor. Quando era pequeno, Marcelo costumava dizer que eu era a super-heroína dele. Sussurrei, mais para mim mesma do que para eles. Ele prometeu que, quando crescesse, cuidaria de mim da mesma forma que eu cuidei dele. Bruna soltou uma risada seca. Dona Jandira, crianças dizem muitas coisas. Adultos têm outras responsabilidades. Responsabilidades? Essa palavra me atravessou como uma flecha envenenada. Então, quais são minhas responsabilidades agora? Me tornar uma sombra na minha própria casa. Fingir que não vejo ela vasculhando meus extratos de aposentadoria todo mês. Fingir que não dói quando sou tratada como um fardo. Mãe, Bruna está certa, Marcelo disse. Aquelas 5 palavras foram 5 facadas. Nós precisamos de privacidade. Somos um casal jovem. Você entende, não é? Sempre me pediram para entender. Entender quando ele chegava tarde porque estava com ela. Entender quando cancelava nossos almoços de domingo. Entender quando parou de me chamar de mãe e passou a me chamar de Jandira, como se fôssemos estranhos. Eu entendo, respondi, forçando um sorriso com toda a força que me restava. Eu entendo mais do que vocês pensam. A pasta nas minhas mãos pesava, embora não tanto quanto a humilhação que engoli nestes últimos meses, desde que Bruna entrou em nossas vidas. Tudo mudou. Começou com observações suaves sobre minha idade, sobre como minha culinária era ultrapassada, sobre como os amigos dela ficavam incomodados com a minha presença. Depois vieram as regras não escritas. Eu não podia mais assistir ao meu programa favorito na sala, porque eles precisavam do espaço deles. A poltrona onde amamentei Marcelo e onde meu marido me abraçava nas noites frias, de repente virou área proibida. O sofá novo não combina com aquela poltrona antiga, Dona Jandira, Bruna disse com uma falsa doçura ensaiada. Que tal doá-la? Doar como se minhas lembranças fossem lixo atrapalhando a nova decoração dela. Como se 40 anos de história pudessem ser enfiados em alguns sacos de lixo e entregues ao primeiro que batesse à porta. Como muitas mulheres da minha geração, eu fiquei quieta, sorri, concordei, me adaptei, até hoje. Tudo bem, levantei-me lentamente, sentindo todos os olhares fixos em mim. É hora de vocês dois ouvirem a minha novidade. A pasta estalou na minha mão. 70 anos de vida me ensinaram. Às vezes o silêncio é sobrevivência, mas às vezes
O silêncio é rendição. E eu não ia mais me render. Eu mereço mais do que isso. A frase ecoava na minha cabeça como um mantra. Bruna batucou suas unhas perfeitamente pintadas na mesa, um sinal de impaciência que eu conhecia muito bem. Marcelo se ajeitou, esperando que eu dissesse algo tranquilizador, que confirmasse que eu continuaria sendo a mãe obediente e quieta que sempre fui. As lembranças me puxaram para outro tempo, quando esta mesa transbordava de risadas e amor incondicional. Quando Marcelo tinha 5 anos e me acordou às 6 da manhã só para contar que sonhou com dragões, e eu o salvei com meu superpoder. Qual é o seu superpoder, mamãe? Ele havia perguntado com aqueles olhos brilhantes que agora evitavam os meus. Meu superpoder é amar você mais do que a minha própria vida. Eu havia lhe dito, beijando a testa suada depois do pesadelo. Como as coisas tinham mudado. Meu amor agora parecia um incômodo, um obstáculo para sua nova vida perfeita com Bruna. Ela apareceu há apenas 2 anos e já tinha feito o que nenhum terremoto conseguiu. Rachado o alicerce da nossa família. Dona Jandira, a senhora vai nos contar ou vamos ficar aqui sentados a noite toda? Bruna cantou no tom açucarado que usava quando havia testemunhas. Mas eu sabia que havia veneno por baixo. Era a mesma voz que me disse para não usar tanto perfume. Com certa idade, é melhor ser mais discreta. Discreta. Invisível. Inexistente. Era isso que ela realmente queria que eu fosse. Lembrei da primeira vez que Marcelo a trouxe para casa. Ele estava nervoso, eufórico. Mãe, a senhora vai adorá-la. Ela é perfeita para mim. E, como qualquer boa mãe, abri meu coração e meu lar. Cozinhei os pratos de que ela gostava. Reorganizei a casa para que se sentisse à vontade. Tentei ser a sogra ideal que toda noiva deseja. Que ingenuidade achar que amor podia ser trocado por amor. O primeiro sinal de alerta veio quando Bruna disse que meu quarto era espaço desperdiçado, por ser muito grande para uma pessoa só. Marcelo pode usá-lo como escritório. E a senhora pode ir para o quartinho de hóspedes. É mais apropriado para alguém mais velha. Ela soltou casualmente durante o café da manhã. O quartinho de hóspedes, o menor da casa, virado para a área de serviço, barulhento com o ruído da rua, o quarto onde eu havia deixado a ajuda dormir anos atrás, e eu cedi de novo. Se isso deixa vocês felizes, murmurei, empacotando 40 anos de lembranças conjugais em caixas de papelão. Depois, veio o incidente do banheiro. Seria mais prático se nós tivéssemos a suíte principal, Bruna sugeriu. A senhora pode usar o banheiro de hóspedes. A senhora nem tem tantos itens de higiene pessoal assim, né? Como se aos 70 anos eu tivesse deixado de ser mulher. Como se minha pequena vaidade fosse uma coisa patética a ser escondida para que a juventude deles pudesse brilhar. E eu cedi de novo. Mudei minha escova de dentes, meus medicamentos, meus cremes para manchas da idade, coisas que me envergonhavam para o banheiro pequeno. Eu me tornei uma hóspede na minha própria casa. O golpe final. Peguei Bruna vasculhando meus extratos bancários uma tarde, quando ela pensava que eu estava cochilando. Só quero ter certeza de que a senhora não está sendo vítima de golpe, dona Jandira. Ela sorriu, melosa a ponto de ser enjoativa. Na sua idade, é fácil as pessoas se aproveitarem. Na sua idade, sempre essa frase, como se 70 anos fossem uma doença terminal que me tirava a capacidade de pensar, decidir e viver com dignidade. Bruna está certa, mãe. Ah, Marcelo disse quando eu contei. É mais seguro para você ter pessoas mais jovens supervisionando suas finanças. Mais seguro de quê? Da minha própria autonomia? De manter algum controle sobre a vida que construí com a minha juventude. Mas havia uma coisa que eles não sabiam. O que eu mantive calado durante estes meses de resistência silenciosa. Enquanto eles mapeavam meu futuro sem perguntar, eu também estava fazendo planos. Não preciso da permissão de ninguém para recomeçar. Lembrei do que minha vizinha Ângela me disse na semana passada, quando me viu chorando no jardim. Ângela foi o salva-vidas inesperado, a mulher da casa ao lado que observou meu definhar em silêncio.
Ela me viu parar de pendurar roupa no varal porque Bruna disse que estragava a vista. Ela me viu parar de receber visitas porque isso atrapalhava a rotina do casal jovem. Ela me viu virar uma sombra vagando pelos cantos do meu próprio lar. Uma tarde, quando não aguentei mais, Ângela pulou a cerca baixa e sentou-se ao meu lado no banco onde eu costumava ler. Jandira, ela disse com a voz firme de quem já viveu o suficiente para reconhecer a injustiça. Até quando você vai deixar que te tratem como se você fosse invisível? Eu não sei do que você está falando. Menti, enxugando as lágrimas. Sabe, sim, Ângela disse, suave, mas direta. Eu vi você se apagando dia após dia. A Jandira que eu conheci não deixaria ninguém tratá-la assim. Ela estava certa. A Jandira de antigamente teria se levantado com o primeiro comentário cortante, mas a Jandira de antigamente não havia enterrado o marido, nem visto seu único filho se afastar ano após ano. O dia em que eles pararem de me subestimar está chegando. Confessei naquela tarde, sentindo pela primeira vez em meses uma faísca da lutadora que eu costumava ser. E esse dia é hoje. Minha novidade, eu disse, levantando a pasta para que pudessem ver claramente. É sobre esta casa. O rosto de Bruna endureceu. Marcelo franziu a testa. O que tem a casa, mãe? Muita coisa, respondi com uma calma que me surpreendeu. Durante todo esse tempo, vocês dois desenharam meu futuro sem me perguntar. Então eu fiz meus próprios planos. Sentei-me ereta e abri a pasta. A partir de amanhã estou me mudando para o meu próprio apartamento que eu já dei o sinal. Esta casa está no meu nome, e eu escrevi regras de convivência que serão aplicadas sob orientação legal. Ninguém muda de quarto, mexe em pertences, ou acessa minhas contas. Se vocês violarem isso, vou acionar um advogado para proteger meus direitos. E uma última coisa, Marcelo. Se você decidir se casar, eu dou minha bênção. Mas Bruna não morará aqui. Ela não é alguém que entende de respeito. A boca de Bruna se abriu, mas não saiu nenhuma palavra. Marcelo empalideceu. Mãe, você não pode. Eu posso, eu disse, articulando cada palavra. Porque eu sou a proprietária legal e porque eu sou Jandira e já fiquei quieta tempo suficiente. Fechei a pasta. A árvore ainda piscava. Lá fora, o vento frio varria a varanda. Levantei, peguei meu casaco de lã antigo, aquele que me acompanhou por tantos invernos. Feliz Natal para vocês dois, eu disse calorosa, mas resoluta. Eu vou para a minha casa hoje à noite. No limiar, olhei para trás. Meu superpoder não é a resistência infinita. Meu superpoder é recomeçar sempre que eu escolho. E saí para o ar que estava gélido e livre, que me recebeu com um sorriso. A pasta tremeu levemente na minha mão, não por medo, mas pela adrenalina de finalmente retomar o controle da minha vida. Bruna ficou rígida na cadeira. Eu podia vê-la calculando o que aquele papel poderia significar. Marcelo parecia genuinamente confuso, como se não pudesse acreditar que sua mãe também tivesse segredos ou planos próprios. Eu não vim para me vingar. Eu vim para retomar o que é meu, pensei, observando os rostos expectantes deles. Essas palavras haviam brotado no meu coração durante as noites insones, enquanto eu ouvia a risada deles na sala de estar, confinada no quartinho de hóspedes como uma prisioneira no meu próprio lar. Por meses, fui tratada como um fardo. Suportei comentários sobre minha idade, meus hábitos antiquados, sobre como minha presença atrapalhava a vida moderna do casal. Deixei que reorganizassem minha casa sem me perguntar nada, mudando rotinas que eu mantinha há décadas. Eles me fizeram sentir uma estranha no lugar que foi meu refúgio por 40 anos. Mas a pior parte não foram as humilhações óbvias. Foi a perda lenta, perder meu filho pedaço por pedaço. O Marcelo que me abraçava forte quando eu voltava do trabalho havia sumido. O garoto que compartilhava segredos enquanto eu trançava o cabelo úmido dele depois do banho havia se tornado um estranho que mal falava comigo, a menos que Bruna estivesse presente. Lembro vividamente do dia em que o encontrei chorando no quarto.
Ele tinha 12 anos. O pai havia morrido apenas 6 meses antes, e ele estava tentando ser forte, ser o homem da casa, como parentes bem-intencionados lhe disseram. Mãe, a senhora acha que o papai teria orgulho de mim? Ele perguntou entre soluços. Seu pai teria muito orgulho. Eu o aninhei como quando era pequeno. Mas você não precisa ser forte o tempo todo. Eu serei forte por nós dois quando você não puder. Naquela noite, fizemos um pacto. Ele seria meu companheiro na vida. Eu seria o apoio incondicional dele. Por 20 anos, mantivemos essa promessa. Eu fazia turnos dobrados na fábrica de roupas para que ele pudesse estudar engenharia. Eu empenhei o colar de lembrança para pagar um curso de informática que ele precisava. Eu deixei meus sonhos de lado para que os dele se realizassem. E nunca uma vez mencionei isso como uma dívida. No dia em que ele se formou na faculdade, ele dedicou o diploma a mim. Tudo o que eu sou é graças à senhora, ele disse, com os olhos marejados. Quando eu tiver minha própria família, a senhora sempre fará parte dela. Ouvir aquelas promessas agora é tão amargo, quando sua própria família me transformou em um obstáculo a ser removido delicadamente, mas com firmeza. Dona Jandira, a senhora vai continuar fazendo performance ou vai apenas dizer o que está nesse papel? Bruna interrompeu, expondo sua impaciência sempre que não era o centro das atenções. Bruna, por favor, Marcelo murmurou, mas sem convicção alguma. Ele não defendia mais meu direito de levar meu tempo, nem mesmo fingia respeitar a mulher que o deu à luz. Certo, eu disse, abrindo deliberadamente o documento devagar. Este é o certificado de propriedade da casa. Que documento? Marcelo perguntou, usando o tom exato que ele adota sempre que sente problemas no trabalho. Um documento que comprova que esta casa está somente no meu nome. Não é bem de comunhão como vocês pensavam. É totalmente minha. O silêncio caiu, áspero e alto. Eu podia ouvir o tic-tac do relógio de parede que pertencia à minha falecida sogra. O mesmo relógio que Bruna disse uma vez que deveríamos modernizar, porque o som a impedia de dormir. Isso é impossível, Bruna disse, a doçura sumindo da voz. Esta casa era originalmente dos seus pais. Marcelo é o único herdeiro. Legalmente, ele tem direitos. Legalmente, enfatizei cada palavra, saboreando-a. Eu sou a única proprietária desta casa há 30 anos. Quando meu marido morreu, cuidei de uma pilha de papelada de inventário, coisas que nenhum de vocês jamais se preocupou em perguntar. É verdade, a casa costumava estar no nome dos seus avós, continuei. Mas quando eles faleceram, deixaram-na para mim, não para o neto deles. Marcelo me olhou como se eu fosse uma estranha. Por que a senhora nunca me contou isso? Porque nunca foi necessário, respondi honestamente. Eu não pensei que chegaria um tempo em que eu teria que provar ao meu próprio filho que este é o meu lar, não um favor temporário que estou concedendo a alguém. A verdade é que eu guardei essa informação como um as na manga, nem percebendo que haveria um dia em que eu precisaria dela. Após a morte dos meus pais, o advogado de inventário explicou cada detalhe. Coloquei todos os documentos no meu cofre pessoal, pensando que provavelmente nunca precisaria deles. Eu estava errada. Durante estes meses de humilhação, todas as noites eu tirava aqueles papéis para lê-los de novo, e de novo, lembrando a mim mesma que eu ainda tinha poder, ainda tinha opções, que eu não estava completamente indefesa. Na semana passada, quando Ângela me encontrou chorando no jardim, eu contei tudo, mostrei os documentos, expliquei minha posição legal. Jandira, Ângela disse firmemente. Você está segurando um baralho vencedor. Por que você está jogando como uma perdedora? Ela estava certa. Eu estava agindo como vítima quando, na realidade, eu era quem tinha o poder. Eu havia deixado que me tratassem como uma intrusa na minha própria casa. Quando eu era a dona da terra. Eu aceitei migalhas de respeito quando deveria ter sido tratada como a senhora desta casa. Mas há mais, eu disse, vendo Bruna apertar os punhos.
Eu também tenho documentos que mostram que minha conta de aposentadoria tem sido administrada sem meu consentimento total. O que a senhora quer dizer? Marcelo perguntou, a voz diminuindo. Quero dizer que revisei cada transação na minha conta bancária nos últimos 6 meses e encontrei muitas coisas interessantes. O rosto de Bruna ficou pálido. Todo o rubor sumiu. Finalmente, eu havia tocado na única coisa que a assustava mais do que a perspectiva de encontrar outro lugar para morar. Eu acho que a senhora está exagerando. Marcelo tentou remendar, mas soava inseguro. Exagerando? Repeti, sentindo a raiva reprimida por meses finalmente encontrar sua voz. Eu estou exagerando quando digo que vocês usaram meu dinheiro para pagar coisas que eu nunca autorizei? Eu estou exagerando quando digo que vocês me transformaram em uma estranha na minha própria casa. Eu estou exagerando quando digo que por 6 meses eu tive que pedir permissão para usar minha própria sala, para cozinhar na minha própria cozinha, para convidar minhas amigas para a minha própria casa? A cada frase, eu sentia anos de frustração serem liberados. Eu estou exagerando quando digo que vocês me trataram como um fardo a ser tolerado? Bruna finalmente encontrou sua voz de novo, mas não era mais o tom melodioso que ela usava para manipular. Estava rouca, desesperada. Dona Jandira, eu acho que a senhora entendeu mal. Nós só estávamos tentando ajudar, para tornar a vida da senhora mais fácil. Ajudar. Eu ri. Uma risada amarga de quem finalmente vê a verdade com clareza. Ajudar quando você sugeriu doar a poltrona onde amamentei Marcelo. Ajudar quando você decidiu que eu não podia usar a suíte principal porque eu não tenho muitos itens de higiene pessoal? Marcelo se moveu na cadeira. Pela primeira vez em meses, eu vislumbrei o garoto que ele foi. O garoto que podia reconhecer quando algo estava errado. Mãe, talvez tenha havido alguns mal-entendidos, ele começou. Mas eu o cortei. Não houve mal-entendidos, Marcelo. Foi uma campanha sistemática para me fazer sentir desnecessária na minha própria vida. Um plano deliberado para me transformar em uma sombra assombrando os cantos. As lembranças vieram como uma avalanche. Lembrei de quando Bruna convidou as amigas para almoçar sem me avisar. Quando voltei da farmácia, ela disse na frente de todos: Dona Jandira, a senhora poderia almoçar no seu quarto hoje. Estamos tendo uma conversa para jovens adultos. Uma conversa para jovens adultos. Como se aos 70 eu tivesse perdido a capacidade de ter uma conversa inteligente. Como se minha idade fosse contagiosa e pudesse estragar a diversão juvenil deles. Lembrei também da manhã em que descobri todas as plantas do meu jardim arrancadas e substituídas por outras mais modernas. Uma surpresa para a senhora, Bruna disse. Aquelas eram antigas. O novo conjunto deixa o jardim mais fresco. Minhas plantas, as roseiras que plantei quando Marcelo fez 10 anos, as hortênsias que carregavam meu nome e foram um presente do meu marido no nosso vice-conto aniversário, o jasmim que perfumava as noites de verão e me lembrava da minha mãe, tudo arrancado e jogado como lixo. E a lembrança mais dolorosa foi no mês passado, quando minha prima Helena me visitou de outro estado. Não nos víamos há 5 anos. Eu estava animada para receber a família. Quem é essa moça? Bruna perguntou a Marcelo quando Helena tocou a campainha, como se eu não existisse para responder por mim mesma. Prima da minha mãe, Marcelo disse. Ela passa por aqui de vez em quando. Ah, Bruna forçou um sorriso. Dona Jandira, a senhora poderia recebê-la no quintal? Acabamos de limpar a sala hoje e não queremos que seja bagunçada. No quintal, como se uma prima de 70 anos que pegou o ônibus por 4 horas para me ver, merecesse ser recebida entre vassouras e baldes de esfregão. E eu obedeci. Levei Helena para o quintal, servi café em xícaras lascadas porque o conjunto bom era para ocasiões especiais. Fingi que estava tudo bem quando ela perguntou por que não podíamos sentar confortavelmente na sala. Ela te pegou rápido para dar ordens. Helena observou gentilmente ao partir. E você se acostumou a obedecer rápido. Aquelas palavras me assombraram por semanas, quando eu perdi a posse da minha própria vida.
Desde quando entreguei poder a uma mulher jovem o suficiente para ser minha filha, que me tratava pior do que eu trataria a ajuda do lar? Dona Jandira, Bruna falou, tentando puxar de volta seu tom doce. Eu acho que a senhora está lembrando errado. Você diz que estou exagerando. Você diz que me ama? Perguntei de volta pela primeira vez em meses, ouvindo minha voz soar firme e clara. É amor fazer uma mulher de 70 anos se sentir uma estranha na sua própria casa? Mãe, por favor. Marcelo tentou intervir, mas eu estava cansada de ouvir. Por favor? Não, Marcelo. Desta vez você vai me escutar. Por 35 anos, desde o dia em que você nasceu, eu coloquei suas necessidades à frente de tudo. Sacrifiquei meus sonhos, meu conforto, meu futuro, para que você tivesse tudo o que precisava. Minha voz falhou ao lembrar do que eu havia feito sem nunca pedir pagamento. Noites trabalhando tarde para pagar suas aulas de inglês. Os vestidos que eu não comprei para que você pudesse ter sapatos novos. As férias que eu nunca tirei para economizar para a sua educação. Eu nunca pedi nada em troca porque achei que o amor não precisa de recibos. Achei que quando fosse a minha vez de precisar de cuidado e companhia, você estaria naturalmente lá, como eu estive para você. Bruna me olhou com hostilidade aberta agora. A doçura que ela usava em público tinha caído. Mas eu estava errada, eu disse, sentindo cada palavra se despir de anos de expectativas não atendidas. Eu estava errada em acreditar que o amor é automático. O respeito é herdado e a gratidão é permanente. Marcelo baixou a cabeça. Pela primeira vez em meses, ele parecia envergonhado. Nestes últimos meses, continuei, eu aprendi. O amor sem limites se transforma em desprezo. A generosidade incondicional é confundida com direito adquirido. A paciência infinita é confundida com fraqueza. Ângela, minha vizinha, disse algo parecido na semana passada, quando me encontrou reorganizando minhas coisas no quartinho pequeno. Jandira, quando alguém te trata mal e você não impõe limites, você está ensinando a essa pessoa que o maltratamento é aceitável. Chega, eu disse, minha coluna se endireitando a cada palavra. Eu não sou mais a avó invisível se escondendo nos cantos. Eu não sou mais a sogra chata que tem que pedir permissão para existir no seu próprio lar. A pasta ainda estava na minha mão, mas não tremia mais. Tinha se tornado exatamente o que deveria ser. Minha carta de alforria. Minha novidade. Olhei diretamente nos olhos de Bruna. É que vocês dois têm exatamente 30 dias para encontrar outro lugar para morar. O silêncio ecoou no chão. Até o relógio de parede parecia parar de tic-taquear. O que a senhora disse? A voz de Bruna era tão aguda quanto o grito de uma gaivota. Você me disse que eu teria que me adaptar. Respondi com uma calma que me surpreendeu. Você disse que sempre me adapto. Bem, agora é a vez de vocês se adaptarem a encontrar um novo lar. Marcelo me encarou como se eu fosse uma estranha. Mãe, a senhora não pode estar falando sério. Esta também é a nossa casa. Não, Marcelo, esta nunca foi a sua casa. Esta é a minha casa. E por meses vocês dois deixaram muito claro que eu não sou bem-vinda no meu próprio lar. Bruna saltou de pé, derrubando a cadeira. Ridículo! A senhora não pode simplesmente nos despejar. Nós temos direitos. Direitos? Eu sorri. O primeiro sorriso genuíno que tive em meses. Quais direitos? O direito de me humilhar na minha própria casa? O direito de me fazer sentir um fardo? O direito de usar meu dinheiro sem permissão? Nós nunca usamos seu dinheiro. Bruna gritou, mas sua voz já estava desesperada. Peguei outro papel na minha bolsa. Então, o que é isto? Abri o extrato bancário que solicitei na semana passada. $600 para reformas na casa que eu nunca aprovei, $400 para um jantar em um restaurante onde eu nunca pisei, $200 para roupas que eu nunca vi. O rosto de Bruna ficou branco como cera. Marcelo se virou para ela, genuinamente chocado. Bruna, isso é verdade? E eu achei que ela nunca disse nada.
Porque eu fui ensinada a ficar quieta, eu disse, sentindo cada palavra me devolver um pedaço da minha dignidade. Eles me convenceram de que eu era um problema, que eu deveria ser grata pelo privilégio de morar na minha própria casa. As lembranças voltaram. A tarde em que voltei da farmácia e encontrei Bruna usando meu cartão de crédito para comprar roupas online. Perguntei o que ela estava fazendo. Ela deu de ombros. Ah, Dona Jandira, apenas algumas coisas necessárias para a casa. A senhora não entende essas coisas modernas. Coisas necessárias? O vestido de $200 era uma coisa necessária para a casa? Lembrei-me também de descobrir que minha conta tinha sido usada para pagar os encontros noturnos deles. Nós trabalhamos muito, Bruna explicou quando finalmente criei coragem para perguntar. Precisamos relaxar de vez em quando. Além disso, o que a senhora vai fazer com tanto dinheiro na sua idade? Na minha idade, sempre voltávamos à minha idade, como se envelhecer fosse um crime que merecesse punição. Mais importante, eu disse, sentindo minha voz crescer em força a cada verdade. Eu consultei a lei. Peguei um cartão de visitas da minha carteira. Eu me encontrei com um advogado especializado em direito do idoso. Ele disse: "O que vocês dois têm feito tem um nome muito claro: abuso financeiro e emocional de um adulto idoso." Bruna caiu em uma cadeira como se seus ossos tivessem cedido. Dona Jandira, por favor, isso é um mal-entendido. Mal-entendido? Interrompi. É um mal-entendido quando sou proibida de usar a sala de estar. Um mal-entendido quando tenho que pedir permissão para cozinhar na minha própria cozinha? Marcelo finalmente falou, pequeno e derrotado. Mãe, nós nunca tivemos a intenção de machucar a senhora. Mas vocês machucaram. Eu o interrompi. E pior, vocês sabiam disso. Toda vez que você me dizia para não entrar na sala porque vocês precisavam de privacidade, você sabia que estava me excluindo. Toda decisão sobre a minha casa que vocês tomaram sem me perguntar, você sabia que estava sendo desrespeitoso. Lembrei da conversa de 3 dias atrás na cozinha de Ângela, quando finalmente expus minhas finanças. Chorei, as mãos apertando a xícara de café, enquanto Ângela me olhava com os olhos de quem entende a vida. Jandira, você tem 2 escolhas. Continuar sendo vítima da sua própria bondade ou lembrar que você é a mulher que criou um filho sozinha, trabalhou em turnos dobrados por anos e construiu uma vida decente com as próprias mãos. Mas ele é meu filho, engasguei. Ele é tudo o que eu tenho. Exatamente por isso você não pode deixar que ele te trate como se você não fosse nada. Ângela respondeu. Se você não se respeita, como vai ensinar a ele a te respeitar? Aquelas palavras foram o catalisador que eu precisava. Naquela tarde, fui ao banco, solicitei todos os extratos e comecei a registrar cada vez que eles usavam meu dinheiro sem permissão. Cada humilhação, cada arranhão no meu amor próprio. Também fui ao advogado que Ângela recomendou, um jovem, mas compreensivo. Depois de revisar o dossiê, ele disse: "A senhora tem plenas condições de vencer. Esta casa é legalmente sua. Sua aposentadoria é intocável. E o que eles fizeram configura abuso." Pela primeira vez em meses, senti esperança. O advogado explicou mais. Muitos idosos no Brasil são abusados por parentes, e a maioria não denuncia porque acha que é normal, uma forma de respeito pelos jovens. Bruna tentou me interromper, mas levantei a mão. Hoje, eu vou dizer tudo. Ninguém vai me cortar. E não é normal. Não é normal me transformar em uma empregada não remunerada na minha própria casa. Não é normal acessar meu dinheiro sem meu consentimento explícito. Não é normal me tratar como uma cadeira velha no caminho. Mãe, Marcelo exalou. Nós nunca quisemos te machucar. Mas machucaram deliberadamente. Eu o olhei diretamente nos olhos. A partir de hoje, toda decisão relacionada à minha casa e às minhas finanças será tomada por mim. 30 dias, vocês dois se arrumam para se mudar. Senão, meu advogado fará a parte dele. Fechei a pasta. E Marcelo? Suavizei, mas mantive a firmeza. Eu não quero perder você,
mas eu não vou perder a mim mesma para manter você perto. Você será bem-vindo de volta quando souber como demonstrar respeito. Lá fora, o vento frio varria a varanda em Curitiba. No farfalhar das folhas secas, eu ouvi outra coisa. O som do meu próprio coração se acalmando. Hoje, Jandira não é mais uma sombra. Hoje, eu sou a dona da casa e a dona da minha vida. Às vezes eu acho que estou perdendo a cabeça. Eu me pergunto se sou realmente tão chata quanto eles dizem. Se sou mesmo um fardo tão pesado quanto eles me veem. Jandira, Ângela respondeu firmemente. É exatamente isso que eles querem que você acredite. Quando alguém te faz duvidar da sua própria realidade, significa que eles estão tentando te controlar. Mas o que eu posso fazer? Ele é meu filho, Ângela. Ele é tudo o que eu tenho. É exatamente por isso que você deve agir. Um filho que ama de verdade a mãe não deixa ninguém tratá-la mal, nem mesmo ele. Aquelas palavras foram como um balde de água fria jogado diretamente em mim. Elas me ajudaram a ver que maternidade não é igual a sofrimento silencioso. Nestes últimos meses, olhei diretamente para Marcelo e depois para Bruna. Eu aprendi algo que deveria ter aprendido há muito tempo. Amor verdadeiro não aceita humilhação. Respeito não é implorado, é exigido. E dignidade não é negociável. Bruna se endireitou, tentando salvar um pedaço de sua autoridade perdida. Dona Jandira, a senhora está exagerando. Quando as pessoas moram juntas, todos têm que se adaptar. Adaptar? Eu explodi, sentindo a raiva reprimida finalmente encontrar sua saída. A única que tem se adaptado o tempo todo sou eu. Eu me adaptei a comer no quartinho sempre que havia visitas. Eu me adaptei a não assistir ao meu programa favorito porque era muito alto. Eu me adaptei a andar na ponta dos pés na minha própria casa como uma ladra. Eu havia segurado minha língua por tempo demais. Eu me adaptei ao meu dinheiro sendo tratado como fundo comum. Eu me adaptei a ser tratada como se fosse invisível. Eu me adaptei ao meu filho falando com a mãe dele como se eu fosse uma estranha incômoda. Marcelo segurou a cabeça e, pela primeira vez desde que Bruna entrou em nossas vidas, ele parecia verdadeiramente envergonhado. Mas de agora em diante, eu não vou mais me adaptar, eu disse, sentindo cada palavra devolver um pedaço da minha alma perdida. É a vez de vocês se adaptarem às consequências de suas ações. Peguei outro documento. Este é um pedido ao banco para permitir transações somente com minha presença e assinatura pessoal. Cartões atuais serão cancelados e novos cartões emitidos sob orientação legal. A partir de amanhã, o cartão de crédito atual será cancelado e substituído por um novo que só eu saberei. Bruna ficou ainda mais pálida. Dona Jandira, isso é normal, razoável, algo que a senhora deveria ter feito desde o início. Lembrei da vergonha quando o funcionário do banco apontou as transações não autorizadas. Senhora, a senhora está ciente de todos esses encargos? Alguns são altamente questionáveis. Um restaurante de luxo onde eu nunca pisei, uma loja de roupas onde eu nunca comprei, um spa onde me disseram que não era o meu ambiente, então eu não deveria ir. E tem mais, continuei, observando o pânico crescente no rosto de Bruna. Vou trocar as fechaduras exatamente como aconselhado legalmente pelo meu advogado. A senhora não pode fazer isso, Bruna gritou, perdendo completamente o controle. Eu posso e eu vou. Esta é a minha casa. Eu decido quem está permitido entrar. Marcelo levantou a cabeça, os olhos vermelhos. Eu não sabia se de vergonha ou raiva. Mãe, por favor, podemos conversar sobre isso como adultos? Como adultos? Repeti com uma ponta de ironia. Marcelo, por meses eu tentei conversar como adultos. Toda vez que eu disse que estava desconfortável com as mudanças na casa, você me disse que eu não estava me adaptando. Toda vez que eu toquei no meu dinheiro, você me disse que eu não entendia as necessidades modernas. A verdade é que eu havia tentado muitas vezes, mas sempre encontrei desculpas, minimização ou fui totalmente ignorada. Lembro claramente da conversa de 2 meses atrás.
Quando finalmente criei coragem para dizer que estava desconfortável com tantas mudanças. Mãe, você respondeu com aquele tom condescendente e paciente, reservado para crianças pequenas. Eu entendo que a mudança é difícil na sua idade, mas a senhora tem que confiar que nós sabemos o que é melhor para todos. Na minha idade, sabem o que é melhor. Como se aos 70 anos eu tivesse perdido a capacidade de saber o que é bom para mim. Mas de agora em diante, as regras mudaram, eu disse claramente. Eu não vou permitir que ninguém tome decisões sobre a minha vida sem mim. Eu não vou fingir concordar com coisas que me machucam. Ângela me deu a coragem para chegar até aqui. Ontem à noite ela disse: amanhã você vai retomar sua vida. Lembre a todos, e a si mesma, quem você é. Ela estava certa. Nestes últimos meses, eu havia esquecido quem eu era, transformada em uma caricatura, uma velha dócil, grata pelas migalhas de atenção que me eram jogadas. Mas eu não sou essa mulher. Eu sou Jandira, a mulher que trabalhou em turnos dobrados para criar seu filho. A mulher que enfrentou a viuvez com dignidade e resiliência. A mulher que construiu este lar, esta vida, esta estabilidade com as próprias mãos. É hora de essa mulher voltar. Dona Jandira, por favor, vamos ser razoáveis. Bruna tentou reviver seu tom doce, mas o tremor a traiu. Nós somos família. Famílias resolvem as coisas conversando. Elas não se despejam. Família. Olhei diretamente para ela. Pela primeira vez em meses. Não evitei o olhar de ninguém. Família cuida um do outro. Família respeita um ao outro. Família não rouba nem humilha. Marcelo se moveu inquieto na cadeira. Mãe, talvez possamos chegar a algum tipo de acordo. O único acordo? Eu o interrompi, surpreendendo até a mim mesma com minha resolução. É que vocês dois encontrem outro lugar para morar. 30 dias é mais do que generoso, considerando como vocês me trataram. Bruna saltou, o rosto retorcido de raiva. Ridículo! A senhora não pode nos expulsar assim. Marcelo, diga alguma coisa. Mas Marcelo ficou em silêncio, olhando para as mãos como se a resposta estivesse escrita ali. Durante estes meses de humilhação, eu havia sonhado com este momento 1000 vezes. Imaginei como seria retomar meu poder, minha voz, minha dignidade. Mas eu nunca esperei que fosse tão libertador. Sabe o que é mais triste em tudo isso, Marcelo? Perguntei, minha voz suave, mas melancólica. Não é que você me desapontou, é que você desapontou a si mesmo. Ele levantou o olhar. Por um momento, eu vi o garoto que ele foi. O garoto que prometeu que sempre cuidaria de mim. Você costumava me defender quando as pessoas cochichavam sobre uma mãe solteira. Você costumava me abraçar quando eu chegava exausta do trabalho e me dizia que eu era a melhor mãe do mundo. Minha voz apertou ao lembrar daqueles momentos em que éramos um time imbatível. Você jurou uma vez que quando tivesse sua própria família, eu sempre faria parte dela. Não um fardo, não um incômodo, mas parte dela. Marcelo fechou os olhos com força, como se minhas palavras fossem dolorosas demais para ouvir. Mas esse jovem se foi. Mantive a firmeza, mesmo enquanto meus olhos brilhavam. E no lugar dele está um homem que deixa os outros maltratarem a mãe, que fecha os olhos quando o dinheiro é tirado da conta dela, que finge não ver quando a transformam em uma estranha na própria casa. Mãe, pare! Marcelo sussurrou, a voz embargada. Não. Por meses você me disse para parar de sentir, parar de ter opiniões, parar de existir com dignidade. Agora é a sua vez de escutar. Bruna tentou intervir. Mas eu lhe lancei um olhar que poderia estilhaçar vidro. E você? Virei-me para ela. Você entrou nesta casa como hóspede. Eu a acolhi com amor, abri minhas portas, tratei você como a filha que nunca tive. Lembro dos primeiros meses em que você e Marcelo estavam namorando. Tentei me conectar, compartilhei receitas de família. Dei a você o colar de pérolas da minha mãe no seu aniversário. Eu dei a você minha confiança, meu afeto, meu respeito, e você pisoteou tudo como lixo.
Eu nunca, Bruna gaguejou. Nunca me disse que meus hábitos eram antiquados. Nunca insinuou que minhas amigas eram velhas demais para vir. Nunca me fez sentir como uma antiguidade estorvante a ser tolerada? Cada pergunta era um tapa de verdade. Cada palavra uma verdade que eu havia enterrado por tempo demais. Você veio para me apagar, eu disse claramente. Para transformar meu filho em alguém que não reconhecia a mãe. Para tomar conta da minha vida, da minha casa, do meu dinheiro, do meu lugar. Aquelas palavras esperavam anos para serem ditas. Mas você se enganou em uma coisa importante, eu disse, minha coluna se erguendo mais um pouco. Você me confundiu com fraca. Ângela estava certa na semana passada. Eles confundiram sua bondade com fraqueza, sua paciência com submissão, seu amor incondicional com burrice. Eu não sou fraca. Repeti isso para mim mesma. Eu sou a mulher que criou um filho sozinha depois que o marido morreu. Eu mantive 2 empregos por anos para garantir o futuro da minha família. Eu construí esta casa, esta vida, esta firmeza com minhas próprias mãos. Marcelo me olhou como se estivesse me vendo pela primeira vez em anos. Talvez estivesse. Eu sou uma mulher que merece respeito. Aquelas 5 palavras ecoaram pela sala como um grito de guerra. Merecedora de ser consultada em decisões que afetam minha vida. Merecedora de manter o controle sobre meu próprio dinheiro. Merecedora de ser tratada com dignidade no meu próprio lar. Bruna tinha perdido toda a compostura. Seus olhos brilhavam com uma mistura de raiva e pânico. Isso é abuso. A senhora não pode nos despejar. Abuso? Eu ri. Não uma risada alegre, mas a risada de quem finalmente vê a maior ironia da sua vida. Bruna, por meses, você é quem tem abusado. Abuso emocional, abuso financeiro, abuso psicológico. E eu fechei com 30 dias, arrumem as malas, se mudem. Depois disso, o resto será tratado pelo meu advogado. Tirei meu celular da bolsa. Na verdade, eu gravei algumas de nossas conversas nas últimas semanas. Clipes onde você me humilha, me menospreza e me trata como se eu fosse incompetente. Os olhos de Bruna se arregalaram em pânico. Ilegal. Não, Bruna, respondi calmamente. Eu fui aconselhada por um advogado sobre como documentar e, quando apropriado, gravar para me proteger em total conformidade com a lei. Desde que consultei um advogado de direitos do idoso, comecei a documentar tudo. Cada comentário sarcástico, cada insulto, cada momento em que me trataram como se eu fosse invisível. Eu tenho provas de tudo, eu disse, sentindo o poder caber na minha mão como uma luva perfeita. Provas de cobranças não autorizadas, de humilhação constante, do isolamento que me impuseram. Marcelo finalmente falou, mal audível. Mãe, a senhora realmente gravou nossas conversas? Eu gravei minha própria defesa, corrigi, porque mais ninguém ia fazer isso por mim. Nas semanas de preparação, percebi que sou mais forte do que pensava, mais sábia do que eles me fizeram acreditar, e meu valor é maior do que a caixa em que tentaram me forçar. 30 dias, repeti, conduzindo a conversa de volta ao ponto principal. 30 dias para vocês dois encontrarem outro lugar para morar. 30 dias para aprenderem a se virar sem usar o dinheiro de uma mulher mais velha. Mas, mãe, Marcelo tentou um último apelo. Para onde vamos? Não temos economias para uma mudança. Vocês deveriam ter pensado nisso antes de gastarem meu dinheiro em restaurantes caros e roupas de grife. Respondi sem um pingo de pena. Pela primeira vez em meses, eu não me senti culpada por me colocar em primeiro lugar. Eu também não sentia mais a necessidade de resgatar meu filho das consequências de suas próprias escolhas. E mais uma coisa. Uma estranha paz inundou meu peito. Não é minha responsabilidade consertar problemas que vocês dois criaram. Por 35 anos, minha responsabilidade foi cuidar de Marcelo. Essa responsabilidade acabou quando ele decidiu que a mãe dele era opcional. Minhas palavras soaram duras, mas verdadeiras. E pela primeira vez em meses, a verdade não me assustou. Dona Jandira, por favor.
Bruna tentou de novo, toda a doçura sumindo da voz. Nós somos jovens. Precisamos de tempo para nos organizar. Jovens, ecoei, mastigando lentamente a palavra. Sim, jovens o suficiente para trabalhar, para economizar, para serem responsáveis pela própria vida. Jovens o suficiente para pensar no futuro antes de apostar tudo na minha generosidade sem limites. Marcelo pulou e caminhou até a janela. Mãe, eu não posso acreditar que a senhora está fazendo isso depois de tudo o que tivemos juntos. Depois de tudo. Eu também me levantei, a raiva crescendo, mas me dando força. Marcelo, olhe nos meus olhos e me diga quando foi a última vez que tivemos uma conversa de verdade. Quando foi a última vez que você perguntou como eu me sentia, do que eu precisava, o que eu pensava. Ele continuou olhando para fora, em silêncio. Quando foi a última vez que você me abraçou quando não era meu aniversário ou Natal? Quando foi a última vez que você sentou comigo para tomar café e me contou sobre o seu dia? O silêncio entre nós se alargou como um abismo cavado por uma conversa perdida após a outra. Um abraço recusado após o outro. Nestes últimos meses, eu disse mais suavemente, mas não menos firmemente. Eu tive conversas mais significativas com Ângela, minha vizinha, do que você teve comigo o ano todo. Dolorosamente verdadeiro. Ângela havia se tornado minha confidente, meu apoio emocional, a família que eu perdi sob meu próprio teto. Ângela pergunta como eu dormi na noite passada, pergunta se eu preciso de algo no mercado, pergunta o que eu penso sobre as notícias, o clima, sobre a vida. Ela me trata como se minhas opiniões importassem. Lembrei do ensaio de ontem, quando Ângela me ajudou a praticar para o confronto desta noite. Jandira, ela disse, quando você disser tudo isso, eles vão apelar para sua culpa. Vão te lembrar das boas lembranças. Vão prometer mudar. E se eles prometerem mudar? Perguntei, genuinamente insegura. Lembre a eles que tiveram meses para mudar por conta própria e escolheram não o fazer. Mudança que só vem depois de ser confrontada não é mudança real, é modo de sobrevivência. Aquelas palavras ecoaram de volta, enquanto eu olhava para os rostos desesperados de Marcelo e Bruna. Olha, mãe. Marcelo se virou para mim. Eu sei que nós erramos feio, mas podemos consertar isso. Podemos ser uma família de novo. Erramos feio? Repeti, sentindo como essa palavra encolhia meses de sofrimento. Marcelo, estes não foram deslizes. Foram decisões conscientes e sustentadas para me tratar como menos que humana. Bruna agarrou o braço de Marcelo. Diga a ela que ela não pode fazer isso. Diga a ela que nós somos a única família dela. Mas eu não era mais a mulher que estava sentada naquela mesa mais cedo. Aquela em pânico para manter a família unida a qualquer custo. Eu havia aprendido que amor próprio não é egoísmo. Bruna, eu disse, suave, mas fria. A única coisa com que você se importa é que sua galinha dos ovos de ouro parou de botar ovos. Você não se importa com o meu bem-estar. Você está com medo de perder seus confortos. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas eu não me comovi. Eu tinha visto lágrimas falsas demais nestes últimos meses. Durante todo esse tempo, continuei. Vocês me fizeram acreditar que eu deveria ser grata por ter vocês dois na minha vida. Grata pela presença de vocês, pelo cuidado, pela companhia. Caminhei em direção à sala de estar, para a poltrona que eles tentaram me fazer doar, mas eu mantive. A cadeira onde eu amamentei Marcelo, onde chorei pelo meu falecido marido, onde li milhares de histórias infantis. Mas agora eu entendo. Vocês dois eram os sortudos. Vocês moravam de graça em uma bela casa, gastavam dinheiro que não ganhavam e tinham uma doméstica não remunerada que cozinhava. Limpava e ficava em silêncio enquanto era maltratada. Marcelo me seguiu até a sala. Mãe, a senhora nunca foi nossa doméstica. Então, como você chama isso? Interrompi. Quando alguém cozinha para os outros, limpa para os outros e não pode usar as áreas comuns na própria casa em que mora?
Ele não tinha resposta. Alguém que tem que pedir permissão para convidar amigos, que não pode assistir TV na sala principal, que deve desaparecer sempre que os proprietários têm visitas. Como você chama isso? Cada frase era um prego no caixão do meu antigo eu. O cadáver da harmonia de fachada. Era a hora da verdade, não de mentiras reconfortantes. Mas isso acaba agora, eu disse, coluna ereta, orgulho restaurado. Peguei o papel final. Eu entrei com um pedido de medida protetiva. Se após o prazo de 30 dias vocês voltarem aqui sem permissão, ou tentarem me ameaçar ou pressionar de qualquer forma, a polícia vai lidar com isso. Bruna desabou no sofá completamente esgotada. A senhora não pode estar falando sério. Eu estou mais séria do que jamais estive na minha vida, respondi. Em 70 anos, eu aprendi muitas coisas, mas a mais importante eu aprendi nestes últimos meses. Amor sem respeito é apenas abuso disfarçado. Ângela me ajudou a chegar a essa conclusão. Amor real nunca pede para você trocar sua dignidade, ela disse. Amor real nunca pede para você desaparecer. Olhei para os dois por sua vez. Vocês confundiram meu amor com fraqueza, minha paciência com burrice, minha generosidade com obrigação. Marcelo se aproximou, olhos vermelhos. Mãe, por favor, a senhora é tudo para mim. Não. Eu o impedi antes que pudesse tocar minha mão. Você era tudo para mim, e você decidiu que isso não era suficiente. Você decidiu que precisava de algo mais importante do que o amor da sua mãe. Lágrimas escorriam pelo rosto dele, mas elas não me moviam mais. Eu havia chorado lágrimas solitárias demais naquele quartinho para que as dele mudassem minha mente agora. Você precisava de uma casa de graça, dinheiro fácil e uma doméstica não remunerada. Você conseguiu tudo isso. Agora é hora de conquistar o seu próprio. 30 dias, repeti uma última vez, voltando para a mesa onde tudo começou. Até 24 de janeiro. Eu quero esta casa livre de suas coisas e de sua presença. Bruna saltou de pé, os olhos queimando com ódio puro. A senhora vai se arrepender disso, Jandira. A senhora vai ficar sozinha. Quando estiver velha e doente, ninguém vai cuidar da senhora. Eu já estou velha, sorri serenamente. E eu já estive sozinha. A diferença é que agora é minha escolha. Na palavras que antes teriam estilhaçado meu coração, agora escorriam por mim como chuva em vidro. Elas não tinham mais poder. Eu prefiro estar sozinha com dignidade do que lotada de humilhação, eu disse enquanto a calma se espalhava pelo meu peito. Marcelo deu um passo à frente de novo, em pânico. Mãe, nós somos família. Famílias perdoam. Famílias também respeitam. Eu o interrompi, final e firme. E vocês dois escolheram não me respeitar. Agora eu escolho não permitir isso nunca mais. Caminhei até a porta da frente e a abri amplamente. O ar frio da noite de Natal entrou, carregando para fora a atmosfera tóxica que havia governado meu lar por meses. O jantar acabou, anunciei. Assim como esta conversa. Bruna resmungou maldições e saiu primeiro. Eu não me importava mais. Marcelo parou no limiar e se virou. Mãe, a senhora realmente vai fazer isso? A senhora realmente vai destruir nossa família? Não, Marcelo. Eu respondi, minha tristeza transformada em aceitação. Eu não estou destruindo nossa família. Vocês dois fizeram isso quando decidiram que eu não merecia respeito. Eu estou apenas juntando os pedaços da minha dignidade. Ele saiu em silêncio, e eu fechei a porta. Pela primeira vez em meses, o som da fechadura não parecia grades de prisão. Parecia o portão protegendo a senhora da casa. Fiquei na sala de estar, respirando um silêncio que não parecia mais vazio, mas cheio de possibilidades. Caminhei até a janela e os observei se dirigirem ao carro, discutindo alto. Não mais problema meu. O telefone tocou. Era Ângela ligando. Como foi, guerreira? Ela perguntou, a voz cheia de ternura genuína, o som que eu senti tanta falta. Libertador, eu disse a Ângela,
surpresa com o quão verdadeiro isso soou. Eu não sou mais a vítima da minha própria bondade. E como você se sente agora? Ângela perguntou. Parei por um instante para realmente me escutar. Eu me sinto como a Jandira de novo. A mulher que criou um filho sozinha, que construiu uma vida decente com as próprias mãos. Ângela riu. Essa é minha amiga. Quer que eu vá aí para te fazer companhia? Não, eu disse. Desta vez, ficar sozinha não me assustava. Eu quero ficar sozinha comigo mesma. Temos muito a conversar. Depois de desligar, caminhei pela casa como se a estivesse redescobrindo. Fui para a cozinha e servi uma xícara de café, do jeito que eu gosto. Não o tipo que Bruna costumava comprar porque era tendência. Sentei-me à cabeceira da mesa de jantar, o meu lugar, o local de onde eu fui sutilmente afastada por meses. O primeiro gole me disse que eu estava certa. O sabor da liberdade supera qualquer conforto falso. Nas semanas que se seguiram, reconstruí minha vida peça por peça. Contratei um serviço de limpeza para apagar todo o vestígio de Bruna. Troquei todas as fechaduras. Como prometido, restaurei totalmente minha conta bancária. Remodelei a casa ao meu gosto, minhas memórias, minhas decisões. Ângela se tornou minha melhor amiga oficial, mas não mais meu único salva-vidas. Meu círculo se alargou naturalmente, uma vez que parei de viver na vergonha. O clube do livro se reunia regularmente. Minhas primas apareciam sem pedir permissão a ninguém. Eu até comecei a fazer aulas de pintura no centro comunitário, explorando talentos que estavam adormecidos há décadas. Jandira, minha instrutora de pintura, me disse na semana passada: você tem um olhar muito particular para a cor, como se tivesse aprendido a ver a vida de uma forma completamente nova. Ela estava certa. Eu havia aprendido a ver a vida com olhos que não buscavam mais aprovação constante, que não temiam mais ficar sozinha, que não confundiam mais amor com submissão. Marcelo visitava todo domingo. No começo, era tenso, cheio de silêncios constrangedores e conversas superficiais. Mas gradualmente nós reconstruímos um relacionamento baseado no respeito mútuo. Ele teve que aprender a me ver como uma pessoa completa, não apenas a mãe, uma função na vida dele. O que me surpreende, ele disse durante uma de nossas caminhadas de domingo no parque, é descobrir que a minha mãe tem as próprias opiniões sobre política, sobre arte, sobre a vida. Eu nunca me preocupei em perguntar o que a senhora realmente pensava. Porque você nunca considerou que meus pensamentos pudessem ser interessantes, respondi honestamente, sem amargura. Para você, eu era aquela que cozinhava, que limpava, que estava sempre disponível. Ele absorveu isso sem desculpas. A senhora tem razão, e eu tenho vergonha de ter demorado tanto para ver isso. Aquelas conversas francas se tornaram a fundação do nosso novo relacionamento. Um onde eu não era apenas a mãe sacrificial, mas Jandira, uma mulher com sua própria história, seus próprios sonhos e o direito de priorizar a própria felicidade. A mudança mais notável não foi na minha casa ou nos meus relacionamentos, foi em mim. Olhando no espelho, eu via uma mulher não mais jovem, mas mais viva, olhos com uma faísca que estava faltando, uma postura mais reta, um sorriso que vinha mais frequentemente e parecia real. Dediquei tempo ao autocuidado, não para impressionar ninguém, mas porque eu merecia. Comprei roupas de que gostava, fiz um corte de cabelo moderno, mesmo que alguns vizinhos balançassem a cabeça, e me senti renovada. O médico disse: "A senhora parece diferente. Tem feito exercícios?" "Tenho exercitado o meu amor próprio." Brinquei. E era verdade. Amor próprio é um músculo. É preciso treinamento constante para ficar forte. Minhas finanças melhoraram visivelmente. Sem Bruna queimando dinheiro em frivolidades, sem sustentar 2 adultos aptos ao trabalho, minha aposentadoria era suficiente para viver confortavelmente e me dar mimos que eu havia me negado por muito tempo. Contratei ajuda para o jardim para que pudesse desfrutar das flores sem o trabalho pesado,
Comprei uma TV nova para o meu quarto para que pudesse assistir ao que gostava sem incomodar ninguém e comecei a viajar. Pequenas viagens, nada extravagante, mas significativas para alguém que não saía da cidade há anos. No mês passado, visitei minha prima Helena, aquela que eu havia recebido no quintal durante o reinado de Bruna. Desta vez, fiquei uma semana inteira no quartinho de hóspedes, tratada como a visitante especial que eu merecia ser. Não acredito que você é a mesma mulher de 2 anos atrás, Helena disse. Naquela época você estava apagada, triste, como se tivesse desistido. Agora você brilha. Ela estava certa. Eu havia recuperado meu brilho. Não o brilho da juventude, mas algo melhor. O resplendor da autenticidade. As noites longas não significavam solidão triste. Eu desfrutava dos meus próprios pequenos rituais. Um banho com sais perfumados, leitura ininterrupta, tocar a música que eu gostava no volume que quisesse. Meu lar era meu santuário novamente, não uma prisão. Às vezes, em tardes tranquilas, eu me perguntava se tinha ido longe demais. Então eu lembrava daqueles meses de humilhação, da crença rastejante de que eu era realmente um fardo, uma presença a ser suportada, e eu lembrava a mim mesma que escolhia a dignidade em vez do conforto falso. O respeito em vez do amor tóxico. Ângela continuou sendo minha âncora moral. Jandira, ela disse recentemente, você é um exemplo para as mulheres da nossa geração. Você provou que nunca é tarde demais para reivindicar o que você merece. As palavras dela me encheram de orgulho e responsabilidade. Envolvi-me no centro comunitário, compartilhando minha experiência com mulheres mais velhas em situações semelhantes. Não como uma profissional, mas como alguém que atravessou o fogo e voltou mais forte. A coisa mais importante que eu lhes digo nesses círculos: amor real nunca pede para você trocar sua dignidade. E uma família de verdade não exige que você desapareça. Algumas histórias me comoveram profundamente. Mulheres que haviam entregado o controle de suas finanças a filhos manipuladores. Mulheres convencidas de que eram velhas demais para decidir por si mesmas. Eu segurei suas mãos e lhes lembrei. Você não está atrasada. Você é a dona da casa que é a sua vida. Depois eu sorri, leve, mas segura, como na noite em que abri a porta naquele Natal, deixando o ar frio varrer o veneno e me devolvendo ao meu pequeno trono como a senhora da casa no meu próprio lar. Muitas mulheres que encontrei no centro comunitário tinham aceitado migalhas de afeto porque temiam ficar completamente sozinhas. Eu lhes disse, ficar sozinha não é a pior coisa. O pior é viver entre os seus, sentindo-se totalmente só. A minha história acidentalmente se tornou um farol para muitas. Que você pode reconstruir uma vida digna, mesmo em anos mais avançados. Que 70 anos não significam rendição. Que o respeito pode ser recuperado, não importa a sua idade. Tomando o último gole do meu café da manhã e me preparando para um dia cheio de possibilidades, pensei em Bruna, não com amargura, mas, estranhamente, com um pouco de gratidão. Sem a presença tóxica dela, talvez eu nunca tivesse desenterrado minha própria força. Sem aquelas humilhações, talvez eu nunca tivesse valorizado tanto minha dignidade. Sem a manipulação, talvez eu nunca tivesse aprendido a distinguir amor verdadeiro de chantagem emocional. Aos 71 anos, aprendi a lição mais importante da minha vida. Amar a si mesma não é egoísmo, é sobrevivência. Estabelecer limites não é crueldade, é autocuidado. Escolher a dignidade em vez do conforto não é arrogância, é sabedoria. Enquanto a luz do sol inundava o jardim que acabei de reformar em Curitiba, eu sabia com certeza que havia tomado a decisão certa. Porque, no final, não importa quantos anos você tem ou quantos erros cometeu. É sempre o momento perfeito para começar a se tratar com o respeito que você merece. No fim, a história de Jandira não é apenas sobre recuperar uma casa, mas sobre recuperar a dignidade. E nos lembra que o amor em família sempre deve vir acompanhado de respeito.
O perdão pode abrir a porta de casa, mas os limites são a chave que impede o parentesco de se desgastar. Quando uma mãe aprende a dizer chega, um filho reaprende o verdadeiro nome do amor. Respeitar sua mãe é amar sua mãe. E às vezes, é preciso trilhar a solidão para ver claramente que quem você está com importa menos do que ser você mesma entre as pessoas que ama. Se você fosse Jandira, o que faria no momento em que estabeleceu o prazo de 30 dias? Escolheria o perdão imediato ou manteria o limite até o fim? Na sua opinião, onde está a linha saudável entre amor e autossacrifício em uma família? Compartilhe sua perspectiva nos comentários para que todos possamos aprender com as experiências uns dos outros. Se histórias como esta ressoam com você, adoraria que você ficasse por perto para não perder os próximos capítulos, onde ouviremos juntos, refletiremos juntos e cresceremos juntos no amor responsável.